Salve, salve, querido ouvinte da Vibe Mundial FM. Que alegria estar aqui com você. Esse é o programa A Lógica da Vida. E hoje eu trouxe um querido amigo do meu coração, um convidado muito especial, o Jefferson Orlando. Ele é psicoterapeuta reencarnacionista, é escritor, criador do canal Sol do Everest no YouTube. E eu quero te dar as boas-vindas, Jefferson. Que bom que você está aqui. Oi, Gisela, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui no teu programa novamente e desejo aqui ser útil, trazer um pouco da minha experiência para o seu público e que seja bastante aproveitável aqui a minha presença. É verdade, eu percebi que ficou faltando a gente aprofundar, né, como o programa é rápido, né, e queria que você desse uma fala para a gente de como que é o trabalho da psicoterapia reencarnacionista, porque ela é diferente da terapia de vida passada. Sim, então assim, as pessoas que acabam procurando, acho que é um ponto bem importante, assim, para trazer uma ideia inicial, são pessoas que estão procurando com interesse de crescer, aproveitar melhor a reencarnação e não por curiosidade. Então, assim, muito se fala, né, em relação a lembrar de vidas passadas, que isso é proibido, a gente pode até depois falar sobre isso, que não é bem assim, tá? Não é literalmente bem assim. Mas que precisa ter muito cuidado com as recordações, sim. E como que você vai administrar suas recordações. Aí isso sim é preciso ter bastante cuidado, né? Mas assim, você procura a psicoterapia reencarnacionista, que então, recebida espiritualmente pelo Mauro Kiewit, meu professor e amigo, me formei com ele, depois trabalhei com ele formando outras pessoas durante um tempo, recebeu espiritualmente. No mundo espiritual já existe espíritos, vamos assim dizer, psicoterapeutas reencarnacionistas, sim. Né, que recebem a gente quando a gente chega lá desencarnado para fazer uma média de como que foi aquela reencarnação e ir nos pontos que a gente precisa melhorar. Então, é como literalmente psicoterapias que são feitas lá. Faz todo sentido, porque se quando a gente volta para o plano espiritual, nós vamos ter que analisar as vidas anteriores, né, para perceber se a gente fez um bom proveito daquela reencarnação que acabou de finalizar e planejar a próxima, é claro que precisa ter um atendimento terapêutico. Isso que é muito importante para que as pessoas que têm curiosidade, tenham uma vontade, curiosidade no sentido assim, de vontade de fazer, não por, eu quero saber quem que eu fui, nome, não é isso não, e sim para eu quero saber se eu estou indo bem, se a minha programação reencarnatória eu estou aplicando, ou entender melhor sobre porque eu tenho dificuldades em várias áreas da minha vida e tudo mais. Então, ela vai conseguindo, olhando no conjunto da obra, o que ela vem sendo. Então, lá no mundo espiritual, são feitas regressões de memórias. Sim. Porque quando a gente chega lá, a gente está lembrando fresquinho dessa última reencarnação que a gente está vivendo agora, mas ali a nossa mentoria espiritual coloca a gente em cenários lá nas cidades astrais, onde que é feito o relaxamento também do perispírito, que é o que a gente é ali, o espírito, o psicossoma, e ali então é acessado no corpo mental as nossas outras reencarnações. O que eu gosto de dizer é o seguinte, vamos imaginar que com 85 anos a pessoa desencarna nessa reencarnação, tá? 85 anos, diante de tudo que ela já viveu em outras reencarnações, separando o período entre vidas, que é a maior parte da onde que o espírito está vivenciando. A vida eterna. Exatamente. Então, assim, 85 anos da matéria é zero, eu falo, é 0,000 alguma coisa. Sim. Então, é a nossa menor experiência vivida. Por isso que a gente tem tantas questões, tantos questionamentos em diversas frentes, em terapias tradicionais, holísticas, alternativas, filosofia, como o ser humano vem ao longo de milhares de anos questionando infinitas coisas que a gente não tem respostas e outras tem, mas a maioria a gente não tem. Por quê? Porque isso aqui é só um fragmento. É a menor parte de tudo. A maior parte de tudo que nós temos está no nosso inconsciente imortal. Então, a psicoterapia reencarnacionista, através das regressões conduzidas pelos mentores espirituais da pessoa atendida, os mentores, através da ferramenta, vão nos pontos que estão mais sendo necessários. E não somente os traumáticos, mas e sim as características, os padrões
que as pessoas trazem. Exatamente, porque o que acontece, gente? Você fica 50 anos encarnado aqui na matéria e você está repetindo padrões e não percebe. E justamente aquele padrão está atrapalhando com que você possa cumprir os acordos espirituais que você fez antes de reencarnar. E isso é muito sério, acontece, né? Agora, é engraçado, né? Muita gente, né, quando faz essas terapias, fica achando que ela vai acessar uma vida passada e ela vai descobrir que ela foi uma rainha, que ela foi não sei o quê. Jefferson, toda vez que eu me lembrei, e a maioria delas foi de uma forma espontânea, se é que eu posso dizer assim, né? Ou em projeção astral, ou com umas técnicas de hipnose que usam lá no Templo Espiritual Maria Santíssima. Gente, eu preciso dizer para você que eu fui cozinheira num mosteiro. Certo. Eu fui escrava lá em Salvador. Certo. Ajudei a construir lá a igreja de Nosso Senhor do Bonfim. E, aliás, um dia recebi uma grande bênção lá, não entendi nada, e depois me foi mostrado, porque eu também tinha ajudado, né, na construção, assim, fisicamente, né, carregando pedra, né? E, às vezes, também a gente tem umas sensações curiosas que não tem explicação. Quando você entra em contato com uma cultura, né, e aí você tem uma grande afinidade. Comigo, por exemplo, o povo judeu, tá? Que as pessoas às vezes nem implicam, porque são pessoas muito bem-sucedidas, extremamente inteligentes, que se ajudam, né? Se o planeta todo fizesse como o povo judeu faz, sabe por que não tem nenhum judeu desempregado, né? Que não tenha nenhum tostão furado? Porque a comunidade ajuda, tá? É simplesmente por causa disso. Então, se a gente tivesse essa postura também com a nossa comunidade planetária, uns ajudassem os outros, não deixasse aquele que ainda não emplacou, né, de lado para escanteio e ajudasse, né, todo mundo estaria com uma condição melhor. E eu sempre tive muito contato com essa cultura e eles sempre me ajudaram muito e sempre reconheceram muito o meu trabalho, né? E eu fico pensando, gente, esse eu não tenho confirmação, tá? Mas eu desconfio fortemente que eu, de repente, numa vida passada, pode ser que eu tenha sido judia. Pode sim. Inclusive, você pode ter, poderia dizer assim, o que a gente chama de família de alma. Então, uma linhagem que vem para essa raça, para esse povo, vamos assim dizer, poderia ser qualquer outra cultura, qualquer outro povo. Sim. Né? Então, você pode trazer isso de outra passagem, ou uma passagem que isso foi muito importante para você, e você se afiniza. E isso acontece muito, inclusive, com países, com culturas, né? Então, a pessoa ama um país. Por exemplo, eu tive algumas passagens na Inglaterra. Eu tenho uma afinidade muito grande com isso, né? Com essa região, com esse local, ou alguma coisa na Europa, que geralmente é mais na Europa, que é o continente mais antigo, onde que a gente já passou. Mas já tive também na Ásia, já tive em outros locais, vamos dizer assim, regiões da Terra. Mas o que acontece quando você falou que o pessoal acredita que foi o rei, que foi rainha, foi alguém importante? A maior parte das nossas passagens, porque não tem rei para todo mundo, rainha para todo mundo, pessoa rica para todo mundo. A maioria das vezes a gente foi pessoas comuns, não que a gente não possa ter se destacado em alguma passagem, ter sido alguém relevante para a história ou para aquela cultura naquela época. Sim. Mas, de forma geral, são passagens simples, mais comuns. Pessoas comuns, né, Isso, Jefferson? Exatamente. Então, assim, isso que a gente mais vê. E aí, quando a gente vai acessando as passagens anteriores, a gente consegue ter uma visão maior de como que a gente vem pensando, como a gente vem agindo, quais são os nossos bloqueios, quais são as nossas dificuldades. Aí começa a entender por que tem determinadas dificuldades no relacionamento, ou em prosperidade, ou uma situação que você pode sentir ali, naquele lugar me sinto muito bem, por que eu sempre fico pensando naquela região ou naquela situação? Porque você já traz isso já está muito enraizado dentro de já você. tem uma conexão, um vínculo, Sim. né, anterior, né? E curioso, né, com essa questão de locais, né? Porque muita gente fala, é a França, né, a país dos sonhos, das luzes, não sei o quê. Eu não tenho vontade nenhuma de ir para a França, né? E já tive a oportunidade, porque já tive na Holanda, já tive em vários lugares, e não quis ir para a França. E não quero ir para a França. Mas o que acontece, né? Nesse centro espírita, né, que eu
já estou lá há 24 anos, o Templo Espiritual Maria Santíssima, né? São espíritos que a gente se conhece há 5.000 anos, tá? Nos conhecemos lá no Antigo Egito. E tem uma grande parte que teve uma vida como cigano, né? E o curioso, Jefferson, olha como é que a gente combina as coisas no período entre vidas, que não dá nem para acreditar as combinações que a gente faz. Mas tem muita combinação, o pessoal não faz ideia. E é incrível, depois você não acredita. Então, o que acontece? Explode a mente. Nesse lugar estão lá tanto os ciganos quanto os padres que queimaram esses ciganos na fogueira. E estamos lá todos juntos, né? E não é por acaso, resgatando. Então, eu tenho um companheiro de trabalho, né? Que já está comigo, é sempre ele, né? Sempre nós juntos, esses 24 anos, no mesmo dia de serviço, nos damos muito bem. E ele já foi padre, né? E eu fui a cigana. Então, eu brinco com ele assim e falo para ele, olha, eu já sei, você era aquele padre que você falava, não queima essa aí, não joga essa na fogueira que ela não é bruxa, não. Mas não te ouviram, me queimaram do mesmo jeito, né? Infelizmente. Infelizmente para os dois, né? Mas, na verdade, Jefferson, o que a gente sabe que a realidade é a seguinte... Deve ter sido ele mesmo que me empurrou para a fogueira, deve ter tido 1000 desdobramentos daí para frente, né? E hoje em dia nós estamos lá juntos, unidos na mesma causa, na causa que tem significado, na causa que brilha o nosso espírito, que é trabalhar, né, em nome de Nossa Senhora, né? Mas é bem isso, né? E vejo também nos ambientes espirituais que a gente frequenta, grupos de estudos, centros espíritas, esse tipo de coisa, a gente acha que só vai ter gente iluminada, gente evoluída e, no entanto, acontecem de você encontrar muitos desses resgates exatamente nesses locais, não é verdade? Sim, e assim, a gente não precisa generalizar que todos que estão fazendo um trabalho beneficente ou um trabalho em prol da espiritualidade sejam pessoas que estão resgatando os seus karmas, né? Estão esgotando seus karmas, tem ali pendências kármicas. Sim, uma parte considerável, assim, vamos assim dizer, inclusive eu, né? Então, diante dos meus processos de autoconhecimento, de investigação do meu inconsciente, das minhas passagens encarnatórias, eu tenho processos de resgate kármico e que estão completamente direcionados com o trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos 14 anos. E até, inclusive, antes disso, que eu não fazia, que era um trabalho corporativo, multinacionais e tudo mais, se eu continuasse nesse caminho, ia ser um caminho muito negativo para mim, no sentido do que eu me programei a fazer nessa reencarnação. Então, em um determinado momento da minha vida, tudo se desfez, tudo. Eu perdi tudo. Sim. Em um determinado momento, por volta de 27 a 28 anos, onde que eu tenho ali um momento muito difícil da minha vida, de cheque mesmo assim, inclusive o retorno de Saturno ali, desmontando tudo para você olhar para a sua vida. Eu tive que me reerguer do nada, vamos dizer, e me reinventar. E aí foi nessa experiência que eu tive ali, um reencontro espiritual muito vívido. A minha busca começou e eu fui encontrando pessoas, fui me conectando, conheci o Wagner, conheci o Mauro, conheci o Rubens Saraceni, conheci um monte de pessoas da espiritualidade, comecei a devorar livros. Sim. E aí eu fui vendo que a minha programação, mesmo ainda não sabendo tudo, ou o meu chamado espiritual, não era uma coisa consciencial, mas era uma coisa da alma. Estava ligado a isso. E depois de anos, olhando todo o meu histórico, até onde que eu acessei das minhas vidas passadas, das minhas reencarnações passadas, porque é o passado da minha vida, porque só existe uma vida só, eu fui vendo que eu tinha resgates mesmo. E esse trabalho que geralmente o pessoal tá, como o teu, dos seus amigos, os nossos amigos, tem uma parte de resgate kármico mesmo por falta de consciência do passado, a gente ter falhado miseravelmente, e agora é uma grande bênção de você estar, por exemplo, no teu caso, fazendo o teu trabalho, suas palestras, aqui a Vibe Mundial, levando a palavra, trazendo a consciência para as pessoas, e isso você alcançando milhares de pessoas, quem sabe milhões de pessoas ao longo de vários anos, e isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer diferença no teu score final dessa reencarnação chegando no mundo espiritual. Para ver como é que Deus é bom, né, gente? Sempre dando a oportunidade para todos nós. Você está aproveitando a oportunidade que Deus está dando para você?
Você está sendo uma pessoa que agrega dentro da tua família, dentro do teu trabalho, seja ele qual for? Você está oferecendo o teu melhor como pessoa? Sendo o melhor amigo que você pode ser, o melhor funcionário que você pode ser, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor pai, melhor mãe. Porque não é ser perfeito, mas faça sempre o seu melhor, tá, gente? Aproveite, porque é uma preciosidade. E Jefferson, onde é que as pessoas podem te encontrar? Bom, onde que eu estou mais ativo é no Instagram, @soldoeverest com temudo, mas tem também o meu site, soldoeverest.com.br. Aí lá no meu site tem todos os contatos. Contato para se quiser procurar meu trabalho, tem o meu canal no YouTube também, e tem artigos, tem casos clínicos, centenas de relatos de atendimentos que eu venho fazendo ao longo dos anos. Então tem ali os depoimentos sinceros das pessoas com as suas próprias palavras. Isso é bacana. Para você que tem vontade, você está encasquetado, tem algum departamento da tua vida que não vai para frente, você já tentou de tudo, não consegue resolver, tem vontade de fazer uma terapia, né, uma regressão de vidas passadas, gente, eu recomendo. O Jefferson já atendeu, já fez mais de 5.000 regressões, né? Então, é bastante experiente. O site dele também tem um conteúdo muito rico, tem inclusive livros gratuitos para download, você que queira estudar. E no Instagram tem uma série, entre aspas, muito fofa, que é as pessoas que nasceram com Q a mais de memória. Então, são casos onde você vê, você olha, né? E fica difícil você negar que exista a reencarnação, né? Porque são crianças, né? São fatos muito específicos que realmente, se a gente só tivesse essa vida e ponto final, não ia ter uma explicação para isso tudo, né? Mas, Jefferson, essas pessoas que têm medo, né? Porque tem muita gente que tem medo de fazer uma regressão, fala, meu Deus, mas eu vou acessar uma coisa muito grave, uma coisa traumática, e eu não quero entrar em contato com essa energia. Sim. Como é que funciona isso na prática? Bom, primeiro assim, essa pessoa já está acessando isso. Ela já está nessa sintonia. É verdade. Essa personalidade que ela já viveu no passado e que ela passou por um evento traumático, ela está ativa nela hoje, né? Então, assim, só simplesmente ela não tem a consciência disso, mas as questões de impacto estão acontecendo. Está sofrendo os efeitos. Exatamente, os efeitos estão totalmente vigentes e ativos na vida dela. Então, assim, se ela não quebrar esse medo, é claro, ela tem que procurar um profissional adequado, sério, ético, de capacitado. Confiança, que ela se sinta à vontade, se sinta bem. Não vai em qualquer lugar, não sai correndo, investiga, estuda e tudo mais. Porque se ela não quebrar esse medo, o que vai acontecer? Quantos casos, não dá nem para quantificar isso, de pessoas que estão com situações que poderiam ser resolvidas, solucionadas, eu não estou querendo colocar um passe de mágica, não é isso, mas que seriam rapidamente contornadas, potencialmente curadas, se a pessoa quebrasse o medo e olhasse para aquilo de uma forma mais investigativa, mais profunda, por exemplo, com a psicoterapia, reencarnações e com as regressões terapêuticas. Agora, esse medo também está dentro do desafio dela. Então, Sim. assim, ela pode ficar cultivando esse medo e gerando um vitimismo, por exemplo, ou uma ignorância em relação a isso. E se ela olhar para aquilo, ela vai ter que mudar aquela realidade da vida dela. Então, ela vai se sabotando num nível que ela vai colocando aquele medo como uma barreira, como se fosse preservar ela. Uma cautela e, na verdade, é uma autossabotagem. É uma autossabotagem e está atrasando grandemente o processo dela reencarnatório. Por isso que eu falei, não é um passe de mágica, mas que com poucos atendimentos, a pessoa consegue sair de uma situação de extrema dor, de extrema dificuldade para ela progredir na vida, em qual área que seja, para ela rapidamente mudar essa realidade. Sim. Mas aí ela precisa quebrar o medo, ela ter coragem, ela fazer o movimento e outra. Quando ela vai fazer uma investigação nesse nível, tá? Ela vai ter que colocar a mão na massa, porque ela vai ter informações que vão mudar a consciência dela para sempre. Sim, não dá para continuar sendo a mesma pessoa depois de, né, tirar esse véu do esquecimento e descortinar, levar a luz, né, para o inconsciente, né, para a sombra, para aquilo que está atormentando.
E uma pergunta assim meio básica, né? Dentro dessas leis, né, de reencarnação, essas programações, né? A gente pode dizer, ou é uma fantasia, que uma pessoa que tenha sido, por exemplo, fofoqueira numa vida anterior, né? Falado mal de todo mundo, mentido à torta direita, pode acontecer de numa próxima vida ela vir reencarnar, muda, com problemas na fala, ou alguém que desencarnou por causa de uma overdose causada por drogas, né? Então a pessoa usou droga lá e um belo dia foi uma dose a mais, ela desencarnou. Ela pode, numa outra vida, reencarnar com algum problema mental, por exemplo? Você já observou isso dentro desses processos? É totalmente verossímil essas questões que você trouxe, tá? Então, assim, vamos supor, não vou colocar fofoqueira, né? Mas vamos pensar uma pessoa que usou muito o seu poder de locução, de fala, a sua habilidade de conversação e fez muitas coisas ruins. Você manipulou os outros com mentiras. Fez movimentos que usou poder e tudo por manipulação verbal, mental ali, né? E ela pode, sim, tá, ter problemas com fala. Tá? Então, ela não é que todos que nascem, que reencarnam... gente, não dá para generalizar as coisas dentro da espiritualidade. Sim. Cada um é único, hein? Isso, por favor. Exatamente. E agora, ela também pode, o que pode acontecer? Ela pode vir nessa reencarnação e passar por muitas situações que as pessoas vão fazer mal para ela, no sentido, vão maldizer ela. Sabe? Tá. Injustamente, vamos assim dizer. Então, Sim. assim, ela está numa empresa, por exemplo, ela trabalha direitinho, ela nunca consegue ser promovida, as pessoas falam coisas que ela não fez, sabe? Ela não é chamada para as reuniões, os happy hours, ou ela tem dificuldade de amizade. Por quê? Porque agora não é uma punição, isso não é punição. É só simplesmente o outro lado, primeiro, de resgate, porque não há uma causa sem um efeito sem uma causa. Sim. Então ela está recolhendo, resgatando o que ela plantou lá, e isso não é uma punição, é uma oportunidade de crescimento. Sim. E ela vai experimentar o outro lado. Então, quando ela podia usar aquela habilidade, aquele dom que ela tinha da fala para ir... Aquele poder, né? Aquela influência que ela tinha nas mãos, e né? ela foi para o lado escuro da força, agora ela não pode e ela está vendo o que é viver isso do outro lado, né? Então, isso também vai moldar ela, o caráter dela espiritual para que ela possa progredir nas próximas reencarnações. Aí você falou da outra, que era... A overdose. Overdose, sim. Desencarne por overdose de droga. Como que geralmente uma morte traumática está sendo por causa própria, tá? A própria pessoa promoveu aquilo, ou aquilo aconteceu de uma forma externa, né? Um terceiro, né? Se aquilo efetivamente impacta espiritualmente, então, ou seja, aconteceu fisicamente, mas quando aconteceu aquilo traumático, o espírito consegue lidar bem no pós-desencarne, isso não vai afetar ela para as próximas, mas se ela fica afetada, sim, são feitos muitos tratamentos, e eu já vi isso inúmeras vezes no mundo espiritual, nas cidades astrais, lugares especializados com isso, inclusive, tá? Para dependentes químicos, vai todo suicidas, mundo que está com essa característica vai para aquele local. Vai para aquela região, ou que sofreu agressões, morreu por guerras, e o que seja. Tem lugares especializados e tudo mais. São feitos tratamentos, e num reencarne, dependendo até onde que é possível fazer nos planos astrais, também para a cura, quando esse espírito reencarna, ele reencarna com dificuldades. Então, assim, pode ser situações mentais, bloqueios mentais, né? Ou algum tipo de doença mental, da qual ela vai ser amortizada ali, né? Amortecida numa situação da qual ela não pode trabalhar muito a mente, o raciocínio, porque sim, ela ainda tem uma tendência para o suicídio, tá? Sim, ou sim, ir para um lado muito pesado. Então, ela passa uma reencarnação super amortecida
mentalmente, cognitivamente, para que assim, depois desse desencarne, ela chega no mundo espiritual um pouco melhor, ou já Sim, bem melhor, bem para que melhor. na próxima reencarnação ela possa vir sem nenhum tipo de limitação, e aí sim vai ser a prova dela, entendeu? Aí sim, porque aí ela vai estar inteira e aí ela vai ser colocada Vai ser novamente colocada em teste. exposta a situações Sim. para ver se ela realmente aprendeu. Porque que acontece, gente? Tem que perceber que a encarnação, né? Ela como se você estudasse no plano espiritual e depois você vai fazer a prova aqui. Queridos, acabou o programa. Eu quero Caramba. agradecer a atenção de vocês, agradecer, Jefferson, a Obrigado, tua Gi. presença. Muito obrigado. Tá? E até o próximo programa. Um beijão. Até mais.